Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 16 a 18 do livro de Josué. Versículo 1 do capítulo 16. O 11º filho de Jacó não tinha nenhuma tribo para perpetuar o seu nome, ou seja, a gente está falando de José, porque a sua herança foi dada aos seus dois filhos, Efraim e Manassés. Como resultado, José recebeu uma porção dupla de terra, pelo fato de Efraim e Manassés se constituírem em duas tribos distintas. Versículos 2 e 3 do capítulo 16. Os arquitas e a referência a Jaflete não são conhecidos, mas em 2 Samuel é mencionado Uzai, amigo de Davi, como arquita. E um Jaflete da tribo de Azer é mencionado em 1 Crônicas 7, versículos 32 e 33. Versículo 4 do capítulo 16. Aqui, os dois filhos de José são mencionados segundo a ordem do seu nascimento, né? Porque Manassés nasceu primeiro, Efraim era o caçula. Versículos 5 a 10 do capítulo 16. Efraim era o filho mais jovem de José, como nós já mencionamos, mas os territórios a ele pertencentes foram descritos antes dos de Manassés, provavelmente por causa da precedência que lhe foi dada em Gênesis 48, versículos 12 a 20. Cidades adicionais foram localizadas no território de Manassés, mas depois foram acrescentadas à porção de Efraim. Gézer era uma cidade relativamente importante. Os egípcios retomaram Gézer tempos depois e a cidade foi dada como presente a Salomão por seu casamento com a filha do faraó da época. Como na tribo de Judá, Efraim também não conseguiu conquistar totalmente as cidades, e os moradores cananeus habitavam nas cidades, mesmo em trabalhos forçados. Gézer foi uma cidade em que a idolatria e a influência pagã era forte. Agora nós vamos estudar o capítulo 17. Versículos 1 a 2 do capítulo 17. Manassés era o mais velho dos dois filhos de José. E aqui trata-se dos maquiritas, né? Os filhos de Maquir. E outros que habitaram na parte leste do rio Jordão, na Transjordânia. Versículo 3 a 6 do capítulo 17. Em Números 27, vimos o pedido das filhas de Zelofeade a Moisés, pois os homens eram quem geralmente recebiam a terra por herança, mas Zelofeade só tivera filhas. A partir de então, era uma disposição da lei de Moisés que as filhas de um homem que não tivesse filho homem herdariam de seu pai as terras, mas precisavam se casar com homens dentro de sua tribo. Versículos 7 a 10 do capítulo 17. Trata-se aqui dos limites da terra da outra meia tribo de Manassés, que ficou conhecida como Manassés Ocidental ou Manassés do Oeste. Nessa região, algumas cidades receberam nomes das filhas de Zelofeade. Parece, inclusive, que a tribo de Manassés tinha como costume nomear cidades de acordo com os nomes das pessoas da tribo. Por exemplo, na tribo de Manassés do Leste, né, tinha as cidades de Jair, que Jair foi um dos conquistadores. Versículo 11 do capítulo 17. A tribo de Manassés recebeu cidades dentro do território de Azer e Issacar. Assim como a gente tinha mencionado antes, que Efraim recebeu cidades dentro do território de Manassés. Possivelmente, elementos dos exércitos dessas tribos tiveram mais influência na conquista de certas cidades e assim vieram a ser uma espécie de despojo. Por exemplo, o exército de Manassés atuou mais ativamente do que o exército de Issacar ou Azé na conquista dessas cidades, o que fez com que a tribo de Manassés recebesse essas cidades como despojo por causa da vitória. Versículos 14 a 18 do capítulo 17. A petição queixosa do povo de José e seu temor pelos cananeus fazem contraste com a fé e a coragem de Caleb demonstrada anteriormente. Quando dizem que receberam um só quinhão, eles estão tratando Efraim e Manassés como uma só unidade. Porém, Josué responde aos temores do povo de José com uma aplicação das promessas de Deus. Os filhos de José deviam expressar sua fé em Deus através de uma ação corajosa e obediente. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 18, versículos 1 a 2 do capítulo 18.
Esta é a primeira menção à tenda da congregação, ao tabernáculo, no livro de Josué. Siló ficava ao sul de Siquém e se localizava no meio do mais antigo assentamento de Israel na região montanhosa. Ela permaneceria como centro de adoração por 300 anos, até a época do profeta Samuel. 7 tribos ainda não tinham tido territórios sorteados. O livro de Josué começa já, com 2,5 tribos de posse de seus territórios, e nos últimos capítulos nós vimos a distribuição de terras para mais 2,5 tribos, Judá, Efraim e a outra meia tribo de Manassés ocidental. Isso então totalizou 5 tribos com seus territórios, então faltavam 7 tribos ainda. Versículos 3 e 4 do capítulo 18. Josué faz uma pergunta ao povo para despertá-los. A promessa do Senhor havia sido feita, foi dada a garantia do Senhor. Agora era a hora de agir. Partindo de Siló, foram enviados homens para reconhecer a região e desenhar os limites geográficos. Eles fariam o papel de cartógrafos. Versículos 6 a 10 do capítulo 18. Como faltavam 7 tribos e eram 3 homens de cada tribo, então 21 homens foram enviados para olhar a terra e preparar uma descrição segundo certas divisões. Depois, estas seriam divididas entre as 7 tribos, lançando as sortes. As fronteiras provavelmente seguiram limites topográficos naturais, como montes e rios. Versículos 11 a 20 do capítulo 18. Estes versículos incluem uma descrição das fronteiras referentes ao território de Benjamim. Esta tribo ficou entre Judá e Efraim. No futuro, quando há a divisão do reino de Roboão entre Judá e as tribos do norte, Benjamim fica com Judá, sendo governada pela linhagem de Davi. Versículos 21 a 28 do capítulo 18. Estes versículos descrevem as cidades que ficariam com a tribo de Benjamim. Vejam que Jerusalém, na verdade, deveria fazer parte da tribo de Benjamim. Porém, no futuro, a cidade é incorporada ao território de Judá quando Davi a conquista. Então, nós encerramos aqui o estudo dos capítulos 16 a 18 do livro de Josué.